Olá amigos, muito boa noite. É com grata satisfação que a gente vai começar mais uma live semanal. Olá Aline, um abraço. Conforme a programação estabelecida, vamos começar nossa live das terças-feiras, mais uma vez aqui nesse meio aí de comunicação por meio do Instagram do Sheila. O nosso amigo Paulo Patrício já está presente, eu vou chamá-lo aqui para o nosso bate-papo. Gostaria de dizer só apenas que hoje a gente vai tratar da obra mediúnica de Zilda Gama, especialmente, particularmente, da produção dela pelo espírito Vitor Hugo, mas não apenas, né? Vamos aqui tratar de algumas questões. O Paulo Patrício está responsável comigo para desenvolver esse tema. Eu vou chamá-lo aqui. Olá. Vamos começar testando aqui o som. Você está conseguindo me ouvir, Patrício? Estou te ouvindo bem. Olá, pessoal do Sheila. Olá, meus queridos. Vamos no ar já, seu Flavinho? Bom, amigos, antes de entrar nas considerações sobre o tema e fazer as reflexões aí atinentes ao tema, aliás, riquíssimo e tema empolgante, porque é um tema que não é muito conhecido do público espírita, esse tema. Então é um tema que... Esses temas pouco explorados são temas que me empolgam bastante, porque traz mais luz ao movimento espírita. Queria apenas dizer que é uma grata satisfação estar com o Paulo Patrício. Paulo Patrício, além do trabalho que ele desenvolve profissionalmente, ele tem aí o trabalho profissional dele, tem trabalhos aí na área de educação, desenvolvimento urbano, economia urbana, desenvolvimento regional. Tem um trabalho espírita relevante, não apenas na parte social, que ele tem trabalhos e atividades sociais bastante significativas, com grupos amigos, mas também um trabalho doutrinário, né, estudioso da doutrina, orador espírita de diversas casas e meu amigo pessoal. Portanto, é uma grata satisfação estar dividindo essa live aqui com ele, num tema tão relevante, tema que ele domina mais do que eu, porque ele conhece as obras mais do que eu, né? E eu gostaria, antes de passar a palavra para Paulo Patrício, começar com uma provocação no bom sentido, citando uma entrevista que Chico Xavier fez no Pinga Fogo. E nessa entrevista, Paulo, Chico foi perguntado, se não me falha a memória, pelo professor Herculano Pires, portanto foi o primeiro Pinga Fogo. Herculano Pires perguntou para Chico sobre os romances mediúnicos que Chico recebia. E 1970, portanto. E Chico dá uma explicação sobre os romances, dizendo, grosso modo aqui, dizendo que a mente do médium tinha que estar muito calma, porque romance, do ponto de vista da exigência psíquica do médium, é algo bastante rigoroso. O médium tem que estar bastante tranquilo e psiquicamente bem antenado, porque ele não capta apenas o texto, mas tem que captar a movimentação emocional, a psicologia dos personagens, o contexto histórico. Isso exige muito do médium. E ele confessou que queria muito escrever romance, mas Emmanuel, a princípio, dizia a ele que ele não tinha condição, porque a cabeça dele estava muito cheia de preocupação em cuidar dos irmãos mais novos, em ajudar com o pai na renda familiar, e aquelas preocupações materiais absorviam muito o médium Chico Xavier. E aí ele disse que chegava para Emmanuel e dizia que queria um dia, quem sabe, ter condição de captar romances mediúnicos como a médium Zilda Gama havia captado. Ou seja, essa declaração de Chico revela uma admiração que ele tinha pela médium Zilda Gama e, de alguma forma, ele tinha em Zilda Gama uma referência naquele momento de produção psicográfica na área dos romances, né? Aquilo sempre me chamou a atenção, porque quando o Chico falou isso, ele dizia: eu sempre quis escrever romance como a médium Zilda Gama. E apesar de ser uma médium desconhecida, Chico tinha ela em alta conta. Zilda Gama foi uma médium que, apesar de ter vivido boa parte da sua vida no século XX, e você vai explicar muito bem isso, nasceu no século XIX, não vou antecipar sua fala, não, mas gostaria de dizer apenas que
é uma médium cuja vida é cheia de fatos peculiares e significativos que você vai abordar, alguns muito interessantes, né, como o cuidado que ela teve com os irmãos mais novos e mais tarde com 5 sobrinhos. A gente vai entrar por isso. E, só por curiosidade, é uma médium que recebeu, logo no início da trajetória dela, antes mesmo de psicografar Vitor Hugo nas suas grandes obras, mensagens mediúnicas de nada mais, nada menos que Allan Kardec, que a partir de 1912 começou a escrever por intermédio dela, e essas mensagens sobre temas os mais variados, mais tarde foram reunidas em um livro chamado Diário dos Invisíveis, psicografia do próprio codificador, que escreve por meio dela, e que também se manifestava através de outro médium chamado Frederico Júnior, no Rio de Janeiro, médium esse que conviveu com Bezerra de Menezes e que em alguns momentos recebia também as mensagens do Espírito Ismael, guia do Brasil. Então eu queria fazer essa introdução para passar para você, Patrício, para atiçar a curiosidade dos amigos que estão nos assistindo a respeito dessa médium espetacular e pouco conhecida, que é a Zilda Gama. O prazer é todo meu, Flávio. Eu sempre acatando todos os seus convites, né? Para mim é sempre uma grande honra. Abraçar aí também virtualmente a família da FEIS, né? É interessante saber que através da FEIS hoje várias instituições, várias casas da cidade estão assistindo aí, então mandar o meu abraço aí a muitos queridos aí da casinha, do GEGEM, que já vi aí no vídeo, os nossos amigos do grupo de estudo. Pois é, falar de Zilda Gama é interessante que é com ela que começa o florescimento dos trabalhos mediúnicos, né, aqui no Brasil, né. É interessante, Flávio, que a doutrina espírita ela se pauta basicamente em Allan Kardec, né, com as suas publicações e suas revistas, o que nós consideramos de obra básica, né? E essas obras que são produzidas depois, nós vamos chamar de obras complementares, né? Nós conhecemos como obras complementares. Um aspecto importante e interessante que, à medida que você vai devassando toda essa literatura, você vai compreendendo, é que elas são complementares também entre si. Não só complementar em relação à obra kardeciana, ao legado kardeciano, mas também entre si, né? Então, nós vamos ter André Luiz confirmando Emmanuel, Emmanuel confirmando André Luiz, que confirma Zilda Gama, que confirma Ivone Pereira, e assim vai. E assim vai. É muito interessante esse pensamento, né? Veja que, assim, Zilda Gama ela é pioneira na produção, na produção de livros, de romances psicografados, e ela já nasce com psicografias de excelente qualidade, né? Vem com um parceiro fantástico, que é Vitor Hugo, né? Então, deixa aí a foto de Vitor Hugo, que é mais interessante que a minha, né? Então, veja, aí essa produção, pelo menos aqui nós vamos procurar falar de 5 obras, que são as 5 obras que foram publicadas pela FEI, desculpe, me perdoe, pela FEB, né? Federação Espírita Brasileira. Essas 5 obras que a gente vai estar falando acabaram de ter um reprint, um relançamento, é delas que eu adquiri, foi nelas que eu li. Mas existem outras obras da parceria Vitor Hugo Zilda Gama que foi publicado por outras gráficas, né? Essas nós não vamos estar falando hoje, apenas lembrando que elas existem, tá? Bom, Zilda Gama, ela nasceu no século XIX e viveu boa parte do século XX. Ela teve uma vida, ela viveu 91 anos, né? Então, ela nasce em 1878, né? Já no finalzinho do século XIX, foi o ano que floresceu o Espiritismo. E um detalhe importante, quando Zilda Gama nasce, Vitor Hugo ainda está encarnado, ainda não havia desencarnado, né? Nós vamos falar um pouco disso mais adiante. E ela vai até o ano de 1969, 91 anos.
Você falou dessa produção que Chico realmente, não só Chico, mas praticamente todo o movimento espírita sempre reconhece Zilda Gama como uma pioneira, mas ela já vai fazer suas produções tardiamente, né? Vamos dizer assim, ela vai fazer com 31 anos de idade, né? Quando a gente vê que Divaldo começou muito mais cedo, por exemplo, o próprio Chico começou mais cedo, ela vai fazer em 1912, ela já estava com 30 e tantos anos de idade, né? Bom, nós organizamos alguma coisa aqui, Flávio, que acho que seria um roteiro interessante para a gente começar, né? Então, veja, primeiro falar de Victor Hugo, né? Victor Hugo, ele é uma referência da literatura, é um homem de belas artes, né? Mais especificamente de belas letras. E no século que ele viveu, que ele viveu na França, ele era simplesmente a personalidade mais bem reconhecida de toda a França, mais exaltada de toda a França, né? Não só por suas participações no campo literário, no campo das belas artes, mas também por sua participação política, né? E por ser por causa de suas obras como dramaturgo, como poeta, todo o setor artístico venerava-o, né? E é interessante que se diz hoje na França que não existe uma cidade francesa que não tenha uma rua com o nome de Victor Hugo, né? Então, Victor Marie Hugo, né? Ele vai desencarnar com 83 anos. Uma das coisas interessantes é que ele foi estadista, foi deputado, foi legislador, né? Inclusive, foi afastado da França, teve que viver um certo período no exílio, né? Na literatura tradicional, ele é mais conhecido pela publicação dos Os Miseráveis, né? Que é uma das grandes obras dele, uma das mais conhecidas, que, na verdade, é uma obra-novela também. Ela foi produzida em 7 tomos, né, gigantes, para quem gosta de uma literatura densa, assim, mais conhecida até pelo público infantil, o Corcunda de Notre Dame, né, mas o nome da obra é Notre Dame de Paris, a obra original, torna-o bastante popular, mas não são só essas, né? Então ele é muito conhecido. E ele, o estilo literário dele, ele usa uma linguagem muito erudita, né? Ele é o erudismo virtuoso que ele vai trazer nas composições dele. Especificamente na publicação de Os Miseráveis, interessante que eu estava conversando sobre essas obras com o próprio Peixinho. E ali mesmo na FEB, na livraria da FEB. E aí ele me fez um comentário, que ele leu Os Miseráveis, ele me fez um comentário interessante, que no livro Os Miseráveis tem vai ter uma guerra, uma batalha, e aí só a descrição que Victor Hugo faz deste campo de batalha, desse território, os detalhes aí são 60 páginas. Veja, não estamos falando da batalha, estamos falando só da descrição, o que tem, o que não tem, né? Como é que era, se tem árvore, todos são 60 páginas, né? E na verdade, esse é um detalhe marcante de Victor Hugo. Apesar de falar assim, de densidade, de quantidade, isso não leva à compreensão de que seja maçante a leitura dele. Muito pelo contrário. É uma delícia ler Victor Hugo. Esses romances, é um romance fácil de ser lido. Ele tem algumas características que a gente vai encontrar nessas 5 obras. Eu até organizei aqui para falar de forma geral, porque é bom esclarecer, né, Flávio? A intenção nossa é estimular que as pessoas que ainda não conheçam a obra, que venham a ler essa obra, que venham tomar posse intelectual desta produção fantástica, importantíssima para quem é espírita, porque ela vai devassar outros meandros da existência humana que as outras obras ainda não alcançaram, né? Um detalhe importante: se a gente examina a obra de André Luiz, e as obras de André Luiz, ele está no plano espiritual, analisando
o que se passa no plano material, no plano carnal, né? Enquanto que, quando a gente fala de Emmanuel, basicamente, veja que eu estou falando em linhas gerais, tá? Em linhas gerais, toda a literatura de Emmanuel, ela aborda mais a questão no plano material com nuances e intervalos com o plano espiritual. A obra de Zilda Gama com Victor Hugo, ela também confirma isso, como eu falei, ela complementa isso, mas ele vai mostrar, por exemplo, André Luiz mostra as colônias que estão na crosta terrestre, né, as colônias mais próximas. De vez em quando ele nos dá a ideia que vem um ser espiritual de uma outra dimensão e deixa a lacuna aberta. Que dimensão é essa? Pois bem, Victor Hugo vai devassar essa dimensão. Então ele vai mostrar essas outras órbitas, ele vai mostrar esses outros mundos, né? E vamos ver se a gente consegue esclarecer alguma coisa a respeito disso, né? Que, especialmente, essas orbes, esses outros planetas, vamos dizer assim, onde vivem aqueles espíritos que já se libertaram da roda viva reencarnatória da crosta terrestre, né? Ok? Bom, vamos falar... E aí, Zilda Gama, né? Falar de Zilda Gama... Zilda Gama, pode falar, Flávio. Me permite só um adendo, Patrício? Deixa eu só acrescentar uma coisa interessante, algumas coisas interessantes sobre Victor Hugo encarnado, né? Você já falou muito bem, Victor Hugo, ele tem uma série de obras literárias com as quais ele ficou muito conhecido, né? É considerado o pai do romantismo francês e um dos porta-vozes do romantismo de maneira geral. Ele não é apenas um escritor importante do ponto de vista da literatura francesa, mas da literatura mundial. Ele está além do seu tempo como escritor. De fato, ele ficou muito conhecido, especialmente essas obras do Corcunda de Notre Dame, que você colocou o título correto, e Os Miseráveis, que são obras que falam sobre os excluídos e as injustiças sociais. Mas ele é muito mais do que isso. Sabe-se que ele pintava, existem pinturas dele. Ele era escultor. Um biógrafo dele chega a dizer que os móveis da casa dele foram feitos com as mãos dele, ele que fez os móveis todos. Ele era um extraordinário escultor, portanto. Ele tinha várias habilidades, era um gênio, né? E ele tinha, do ponto de vista pessoal, tem uma curiosidade interessante. Ele tinha uma vida, como a maioria dos artistas, e eu não vou entrar muito por esse tema não, Patrício, porque esse tema aqui merece uma outra live. É verdade. Como os artistas eles mexem muito com a criatividade, né? É muito comum os artistas terem, boa parte dos artistas terem uma vida atribulada por mexer, talvez, nessas energias da criatividade. Eu estou falando de sexualidade, eu estou falando de droga, né? A gente vê os artistas, às vezes, enveredando, porque mexer com essa energia da criatividade é um negócio bastante perigoso. Se você não tem alguma força, algum recurso moral, você acaba se perdendo, porque é uma energia muito poderosa. Né? O próprio suicídio acaba se tornando um caminho infeliz, muitas vezes, em função desses... E eu estou falando isso porque ele era muito fecundo em criatividade e também ele teve, boa parte da sua vida, uma vida um pouco assim, intensa do ponto de vista das suas posturas. Ele era, se menciona que ele era um sensualista quanto mais, né? Ele tinha uma vida bastante intensa do ponto de vista da sensualidade. E há, inclusive, um fato que muita gente não sabe, mas ele chegou a colocar uma outra mulher dentro de casa para viver com a própria esposa, né? Conviver as duas juntas. Era o contexto do século XIX. Mas o fato interessante na história de Victor Hugo é que ele abandona em algum momento essa vida de sensualidade excessiva quando ele se torna espírita. Após o exílio, na verdade, no exílio dele, ele se torna espírita e se torna espírita a princípio pela mediunidade de Carlos Hugo, que era o seu filho, que desenvolveu uma psicografia mecânica, e graças a essa psicografia ele começa a receber uma série de mensagens espirituais, inclusive do poeta britânico Lord Byron, que ele admirava muito a obra de Lord Byron, e ele recebeu. E a partir daí, muita gente não sabe, Victor Hugo se torna espírita. Esse dado é relevante. Ele também se tornou espírita pela dor
da perda de uma filha. Você deve comentar sobre isso. Isso, e essa parte que ele vai se tornar espírita, ela é muito importante, porque ele passa a ser um desses 4 cavalheiros que acompanham e dão sustentabilidade ao professor Rivail, né? Então, ele se junta a Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delany, e ele é um desses 4 que dão sustentação. Porque, veja, era um momento em que surge a doutrina, em que Kardec vai fazer a decodificação, era um momento onde a ciência em si queria evidências empíricas do que ele estava dizendo. O próprio Kardec, ou melhor, o próprio Rivail, era um homem de ciências, né? De academia de ciências, então se exigia isso aí. E uma das coisas comum naquele momento era que estivessem pautado por pessoas, digamos assim, expoentes que pudessem sustentar, que pudessem dar credibilidade. Não era uma coisa só das provas materiais e científicas. E nesse ponto, Victor Hugo foi extremamente importante, porque ele emprestou todo o crédito que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, ele empresta para essa nova doutrina, né? E isso é interessante, né? Aí, a partir desse momento, a sociedade parisiense, mas a sociedade francesa, mundial, todo mundo começa a olhar com outro olhar. Peraí, o grande Victor Hugo, ele também é adepto desta doutrina, né? Basicamente é isso aí. E ele não como ele participa das reuniões, como ele difunde, leva onde pode, né? Ele troca cartas. E em uma dessas reuniões com Carlos Hugo, o seu filho, ele recebe uma psicografia da própria filha Leopoldine, que morreu num acidente no Rio Sena, se não me falha a memória, num acidente aí de barco. Essa filha dele, ele tinha um afeto muito grande por essa filha, e a dor da perda dessa menina foi uma dor irreparável a vida inteira, e ele vai ter um pouco de consolação a partir dessas mensagens mediúnicas, né? Você quer falar um pouco da relação de Leopoldine e Hugo com Zilda Gama? Quero sim, eu acho interessante. Vamos falar um pouquinho primeiro aqui de Zilda Gama, né? Para depois a gente linkar os dois personagens. Zilda Gama, então, nasceu em 1878, no interior em Juiz de Fora, né? No Brasil, no interior do Brasil. Foi professora escolar e diretora de escola pública, escola estadual, né? E no exercício da profissão dela como professora, como diretora, ela foi várias vezes premiada pelo governo do estado de Minas Gerais. Lançava-se aqueles programas de prêmio para professor, e professor aquele ela ganhou tudo. Bom, ela fez várias publicações em jornais, em periódicos, ela tinha coluna de poesia, ela publicava poesia, ela tinha uma irmã que também era poetisa. Mas o mais interessante de Zilda Gama, que eu acho que vale registrar, além da questão da sua participação no movimento espírita, é que em 1931 ela foi autora da tese que foi aprovada oficialmente no Congresso Nacional Brasileiro sobre o voto feminino. E a partir desse texto dela que as mulheres no Brasil passaram a ter direito a voto, né? Então ela vai influenciar aí politicamente, tá? Ela vai influenciar aí politicamente. Não vou dizer que ela fazia parte do movimento sufragista, mas ela era uma mulher que trabalhou muito em defesa dos direitos da mulher. E veja, não estou dizendo que ela é feminista, né? Estou dizendo que ela trabalhava em defesa dos direitos da mulher. Eu leio hoje em dia, de vez em quando eu leio alguns textos aí feministas e ninguém cita Zilda Gama, eles não conseguem citar Zilda Gama, que eu acho uma pena, porque ela realmente é um marco nesse processo, né? Veja aqui, estamos falando aí de 1931, quando ela contribui diretamente para que as mulheres passam a ter voz como eleitoras, né? Mas a participação dela no movimento em defesa e direitos da mulher não fica só por aí, vai além disso, né? Então isso é muito importante ressaltar.
Então, veja, o ponto interessante aqui é que, na verdade, Zilda Gama teria sido a reencarnação de Leopoldine, que o Flávio acabou de falar, né? Então, Leopoldine desencarna em 1843, então com 19 anos de idade, né? É interessante que inverteu os números, né? Na vida anterior, 19 anos, depois 91, né? E ela vai reencarnar aí 35 anos depois. Essa é a informação que nós temos sobre essa trajetória. Isso explica por que Vitor Hugo vai escolher Zilda Gama, vamos dizer assim, né? Escolher Zilda Gama para fazer essa transferência de suas obras. Diga-se de passagem, Flávio, das obras, dessas 5 obras que nós vamos examinar, pelo menos 2 delas ocorreram no período de vida de Vitor Hugo, no qual ele participa, digamos assim, como coadjuvante dessas. Então, são relatos da vida real, né, que ele traz. E olha que interessante, ele tem esses encontros em sua vida real, e aí, quando ele vai para o plano espiritual, ele reencontra esses espíritos, e é onde ele pega o que se complementa do que ele não sabia que havia passado, é onde ele conclui a obra, né? Bom, se você quiser comentar alguma coisa mais aí sobre a relação Leopoldine, por favor, Flávio, me ajude. O que eu acho interessante é que, assim, sendo a filha Leopoldine, que era a filha que ele tinha mais afinidade, com quem ele tinha mais afinidade, e ela desencarnando tão cedo, deixando ele em uma situação dolorosa, ela reencarna mais tarde, ele desencarna depois e começa a escrever depois por meio dela, sempre impressionou muito os especialistas em literatura, especialmente os críticos do começo do século XX, quando pegavam a obra de Zilda Gama, via a perfeita identidade e a característica do estilo de Vitor Hugo ali, por meio dessa médium. E alguns estudiosos espíritas ficam bastante impressionados, até examinando, por exemplo, Vitor Hugo por meio dela e por meio de outros médios, e ficam impressionados com o Vitor Hugo de Zilda Gama. Tal é a identidade, a fidelidade, a semelhança de estilo. E essa explicação que a gente tem hoje de que Zilda Gama teria sido a filha dele na reencarnação passada, ajuda a gente a entender que reencarnou e tinha tanta afinidade com o pai da outra vida que conseguiu filtrar com fidelidade o estilo dele na psicografia. Isso é fabuloso, é muito interessante, e essa solidariedade que existe, né, entre os espíritos. Exatamente. E assim, existe uma carta, né, que foi psicografada, que foi desculpe, a Leopoldine dando uma psicografia informando que ela iria reencarnar logo. Nós não conseguimos identificar a data específica desta carta, mas isso vai ocorrer aí quando Vitor Hugo já está numa fase já bastante idoso, né? E a gente vai ver o seguinte, ele desencarna em 1885, né? Enquanto Zilda Gama reencarna aqui no Brasil em 1878, ou seja, Zilda Gama reencarna antes da desencarnação de Vitor Hugo. Então, quando ela disse assim que iria reencarnar breve, era breve mesmo, né? Então, ou seja, não sabemos exatamente qual foi a data que Vitor Hugo recebeu essa carta psicografada, mas imaginamos que seja aí na década de 80 do século XIX, né? Então, isso é muito interessante, porque essa parceria de Zilda Gama com Vitor Hugo, eu vou ver também ela reflorescer também no campo pessoal. Você vê que esse texto que ela apresenta em 1931 é um texto que vem já com a influência do próprio Vitor Hugo, que também era defensor dos direitos da mulher. Ele tem um poema bem interessante, eu não quis trazer aqui porque seria muita informação, mas ele tem um poema bem interessante, Os Homens e as Mulheres. O internato deu uma pesquisada, é fácil de achar, é um poema pequeno,
mas é um poema como ele destaca a diferença, a qualidade da mulher em relação ao homem. E é muito interessante que o movimento feminista usa esse poema até para dizer o contrário, né? Mas vamos lá, essas coisas são naturais desse processo. Bom, começando a falar das obras aqui, eu queria, antes ainda, algumas informações que a gente vai captar de outras obras mediúnicas aí, tá? Então, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, nós temos algumas informações que Ivone do Amaral Pereira nos traz a respeito de Vitor Hugo. E aqui ela vai dizer o seguinte, isso está no livro Memórias de um Suicida, tá, gente? Eu vou ler, tá? Não faltaram mesmo em tais assembleias o estímulo genial de vultos como Victor Hugo e Frederic Chopin. Enquanto que o gênio de Hugo mostrava em lições inapreciáveis de beleza e instrução à realidade mental de suas criações literárias, o poder criador desta mentalidade a quem a Terra ainda não esqueceu e que a ela voltará ainda a serviço da verdade, servindo-a sobre os prismas surpreendentes, verdadeira missão artística a serviço daquele que é a suprema beleza, ou seja, Deus, né? Então, isso é interessante saber que ele está programado, ele retornar exatamente em missão. O Flávio gosta muito de destacar isso em várias apresentações que ele já fez, em vários vídeos que ele gravou, ele destaca isso, que Vitor Hugo vai ser exatamente esse baluarte que vai trazer um novo florescimento das artes agora, nessa nova fase, e me parece que isso vai acontecer no Brasil. Nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, mais adiante, nós vamos encontrar algumas informações complementares aqui importantes sobre Vitor Hugo. E aí, reticências era o pensamento de Vitor Hugo vivificado pela ação da realidade, concretizado de forma a podermos conhecer devidamente as nuances primorosas das suas vibrações emotivas, transubstanciadas em assuntos encantadores, da epopeia do espírito através de migrações terrenas e estágios do invisível. O que equivale dizer que também ele colaborava na obra da nossa reeducação. E agora vem o mais interessante. Surpreendeu-nos, então, a notícia ali ventilada de que o gênio de Victor Hugo se confirmava na Terra desde muitos séculos, partindo da Grécia para a Itália e a França, sempre deixando após si um rastro luminoso de cultura superior e de arte. Isso é muito interessante porque, na verdade, ele deve... nas obras que a gente vai passar aqui, tem obras do milênio, do primeiro César, antes de Cristo, de 60 anos antes de Cristo, que vai pegar todos os Césares romanos. Nós temos obras que aí do início logo que começa a queda do Império Romano, né? Em várias regiões, temos Grécia, temos Dalmácia, temos Itália, temos França. E aí, Flávio, é interessante porque está bem identificado que Vitor Hugo participa pessoalmente de duas obras. Mas eu suspeito que ele tenha sido coadjuvante nas outras histórias também. Sim, sim. Não apenas isso, eu estava consultando aqui, já que você pegou Ivone Pereira, eu estava consultando aqui, porque Ivone Pereira, muita gente não sabe, aqueles que não conhecem a obra dela, esteve reencarnada na França do século XIX, contemporânea de Allan Kardec. Ela comenta isso em mais de uma das obras. Ela foi contemporânea de Frédéric Chopin. É provável que a amizade que ela tinha com Chopin na espiritualidade vem desse contato, né? E ela normalmente cita Chopin, que era também contemporâneo de Kardec, mais ou menos naquela época, da França do século XIX, a partir da segunda metade. Essa é a reencarnação dela. E ela comenta na obra Devassando Invisível, especialmente, o contato espiritual que ela teve com Chopin, especialmente, tem um capítulo chamado Chopin na Espiritualidade, e também Vitor Hugo, que aparecia para ela. E é interessante porque ela diz que Vitor Hugo lidera uma coletividade de espíritos no além,
ligada a essa coletividade, ao belo, e que estaria se prontificando a reencarnar a partir do ano 2000. Ela falou isso década de 70 do século passado. E esses espíritos têm reencarnado, né, para ajudar nesse processo de regeneração, trazer de volta o belo, a boa arte, a boa cultura. E ele próprio viria, em momento oportuno, liderar esse conjunto de renascimento, entre aspas, das obras clássicas, da boa literatura, da boa arte, estão dedicados, portanto, à espiritualidade. Uma outra informação, agora por meio de outro médium, Divaldo Franco costuma dizer que, ele até diz de maneira jocosa, de maneira engraçada, que ele, ao longo da vida, ele veio colecionando discos de vinil, depois trocou para o CD, para psicografar, que os espíritos recomendam a ele colecionar alguns CDs de música erudita, de música instrumental clássica, para ajudar na atmosfera, e aquilo favorece. E ele disse que os espíritos têm as suas preferências. Joana de Ângeles, por exemplo, gosta muito de música barroca, né? A música de Bach, de Handel e os grandes compositores do barroco, né? Século XVI, século XV. E que ele sempre notou o gosto apurado de Victor Hugo, que sempre gostou dos grandes clássicos. Sempre atraiu ele os grandes clássicos como Mozart, Haydn, Brahms e Beethoven. E é interessante isso, porque o próprio Beethoven, Mozart, etc., se aproxima um pouco da arte do próprio Victor Hugo, embora sejam produções culturais diferentes, né? Especialmente Beethoven, que dá início ao romantismo na música, né? Para alguns, dá início ao romantismo na música, e Victor Hugo ali mais ou menos contemporâneo, né? Inclusive, politicamente, os dois tiveram ações muito parecidas, né? No sentido de apoiar a ascensão de Napoleão e mais tarde, inclusive, romper com Napoleão quando ele trai os ideais a princípio, né? E é interessante porque Divaldo vai dizer que sempre notou que Victor Hugo sempre se aproximou quando ele colocou, especialmente Mozart, né? Mozart e esses clássicos, e essa preferência, né? E aí ele diz que cada espírito tem a sua preferência, e ele diz, só que não vão me exigindo demais não, porque senão não vou ter dinheiro para comprar tanto CD para cada um quer uma coisa, mas Victor Hugo sempre se destacou por esse bom gosto, né? Pois é. Então, veja só. Zilda Gama, ela começa a psicografar. Veja, ela sempre teve anseios de mediunidade, sempre despertou nela a mediunidade, mas a psicografia em si, ela vai florescer realmente no ano de 1912. A primeira psicografia que ela recebe é do pai e depois da irmã. Ela tinha uma outra irmã que havia já desencarnado, que também, Maria Antonieta, que também era poetisa, né, também gostava das belas artes, das belas letras, e ela chegou até a publicar isso aí num caderno, chamado caderno número 4, da livraria Alves, né? Eu tentei ver se achava, não consegui achar, mas enfim, ela lá publicou como cartas familiares do além, né? Aí, ainda no ano de 1912, ela pega e acaba identificando a sua mentora espiritual, o espírito de Mercedes. E aí Mercedes começa a orientá-la, a acompanhá-la, a preparar terreno para vir depois os grandes lutos. E é bem interessante que, neste mesmo ano de 1912, que a própria Zilda Gama coloca como um dos anos mais difíceis da vida dela, onde ela tinha inúmeros problemas. Vejam, aí o Flávio falou da questão de família dela, né? Ela é filha de uma família de 11 filhos, ela é a segunda. Então, veja, eu sou filho de 6, sou o caçula dos homens, né? Um dos últimos, e em boa parte da minha vida eu fui criado pelos meus irmãos. Devo muito aos meus irmãos, a Shirley e ao Neix, que eram os mais velhos. Então, tudo sobrecai nas costas dos mais velhos, mesmo quando os pais ainda estão encarnados, né? E isso aconteceu também com ela, só que numa quantidade muito maior, né? E quando sabe que a mãe de Zilda Gama, ela era professora pública também, né? A profissão do pai eu não entendi direito, mas parece que é uma espécie de juiz de paz, né? Mas não eram pessoas que tinham lá grandes condições financeiras. E aí acaba
acabou caindo realmente sobre os ombros de Zilda Gama cuidar dos irmãos. Isso se complica mais quando o pai desencarna, a mãe já desencarnada, o pai desencarna, então aí ficou tudo realmente sobre suas costas, né? Então, ela diz que o ano de 1912, por si, foi um dos anos mais difíceis da vida dela. Ela relata que uma das maiores dores que ela sofreu foi a traição, né? Não diz de que natureza foi a traição, né? Ela era casada, mas não diz de que natureza foi a traição, e me parece que essas questões abrolharam no ano de 1912. E aí é interessante que nesse ano tumultuoso de 1912 é onde ela vai psicografar o Diário dos Invisíveis, né? Em 1929, exatamente com nada mais, nada menos, com o espírito de Allan Kardec, né? E nesse mesmo ano ela recebe Vitor Hugo e também do Dom Pedro de Alcântara, né? Do nosso Dom Pedro II. Existe, Flávio, outro Dom Pedro de Alcântara, que é sobrinho de Dom Pedro II. Ela não esclarece que é exatamente Dom Pedro II, mas eu tomo como sendo Dom Pedro II, ok? Então, veja, e aí começa as psicografias dela. O primeiro livro que ela psicografa é esse aqui, Na Sombra e na Luz. Esse é um livro muito bacana, muito interessante. Ele só vai ser publicado em 1933. Ele conta uma história que se passa no século XIX, que ela mesma chama o século das luzes, né? E é uma história que se passa na Prússia, ou seja, aquela parte da Alemanha que naquele momento da história, Alemanha, Bélgica, formava a Prússia, né? E se passa na França. Conta a história de Paulo Devanier. É muito interessante esse livro, que ele vai tratar do tema xenofobia, essa questão do patriotismo, tem temas como o duelo, né? Então, e também é um livro fantástico, que entre uma reencarnação e outra, André Luiz, desculpem, me perdoe, Vitor Hugo, ele vai mostrar toda esta atmosfera que se dá entre os dois planos, na erraticidade, né? E vai trazer uma série de informações novas, como é que se porta o mentor espiritual nesses momentos, nas condições. Obviamente, uma coisa que é característica em todas as obras, né? Todas elas trazem fenômenos espíritas, mesmo aquele lá do século zero, né? Na época de Cristo, todos trazem o tema do suicídio, todos trazem o tema das transmigrações das almas, né? As vidas sucessivas e solidárias entre si, né? Lei de causa e efeito. Muitas delas trazem, a maioria trazem elementos como Castelo, por exemplo. Castelo está presente em todas as obras, e cada um vem com uma conotação diferente. Em alguns momentos eles são abrigos, outros momentos são ninho de perturbadores, né? Um outro elemento interessante, Flávio, que está em todas as obras, é a questão da cegueira. Todo livro tem um cego, né? Em todos os livros tem alguém que vai estar cego. E também o elemento do suicídio. E aí, não temos notícia de que Vitor Hugo já tenha vivido a tragédia do suicídio, né? Em uma de suas vidas, mas é interessante porque se ele aparece na colônia Maria de Nazaré, dedicada ao tratamento dos suicidas, e se relata, o próprio livro de Ivone Pereira relata que lá só poderiam ir os espíritos que já tiveram se suicidado, e Vitor Hugo, Chopin, sabemos que ele já cometeu suicídio, mas Vitor Hugo está lá, né? Então aí fica essa pergunta, né? Por que ele tem um carinho tão grande com o tema suicídio, que aparece em todas as obras dele, né? Então, esta obra aqui é interessante, Flávio, que ela é publicada em 1933, mas antes há uma outra publicação. Então, Na Sombra e na Luz, ela é publicada, ela é psicografada primeiro, mas ela é publicada depois.
Aqui na Sombra e na Luz tem um texto que Zilda Gama escreveu em 1917 para servir de prefácio desse livro. Nesse texto, ela conta como é a relação dela com Victor Hugo, né? E nesse texto aqui é muito interessante porque ela já vai rebatendo, já vai dando esclarecimentos ao público de alguns questionamentos que chegou até ela. Por exemplo, como é que Victor Hugo, sendo na sua última encarnação francês, como é que ele conseguia escrever com tanta qualidade no idioma português, né? E aí ela vai esclarecer isso aí, ela vai dar uma série de esclarecimentos, inclusive apelando para Gabriel Delany e para Leon Denis, né? Usando lá as referências lá do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Mas o que me chamou a atenção nisso aí é que, então, ela explica que além do espírito na erraticidade recobrar uma série de memórias que ele já tinha, Victor Hugo, ele é um escritor romântico, ele é dedicado ao idioma romântico, né? O latim em si, em todas as suas vertentes, né? E aí ela esclarece também que ele já teve uma encarnação também em Portugal, né? E é interessante que o português aqui trazido é um português de Portugal. Ele está mais para o português de Portugal do que o português brasiliano, como poderíamos dizer, né? O que me chama a atenção nesse texto que ela escreve é que ele ocorre em 1917, ou seja, antes do livro ser publicado. Então, ou seja, já no prelo, ela já começou a ser questionada sobre essas questões. E veja quanto tempo demora para que saia o livro. Se em 1917 ela faz o prefácio, ele só é publicado em 1933, olha quanto tempo, né? E é diferente do problema encontrado por Ivone Pereira, que ficou com Memórias do Suicida guardado na gaveta, né? Na verdade, essa é uma característica da época da publicação e também o cuidado que se tinha para não publicar coisas que não fossem verdadeiras, né? Bom, você queria comentar alguma coisa, Flávio? Você está balançando a cabeça, quer comentar alguma coisa? Não, eu só queria dizer que Na Sombra e na Luz é um romance que foi muito elogiado por Ivone. Ela destacou, entre todos o de Victor Hugo, ela destacou o de Ivone. E ele realmente é um romance lindíssimo. Ele é um romance lindíssimo. É a história de Paulo Devanier, né? Bom, esse romance Redenção, que me parece que é o preferido de Peixinho, porque ele comentou muito sobre isso aí, ele ocorre também no século XIX, e o recorte geográfico, ele ocorre na Normandia Ocidental, ali ao lado do Rio Sena, e tem passagens que vão se dar, inclusive, na Sibéria, né? Ele vai descrever passagem na Sibéria. Conta a história de Helena, que é uma mulher que vive a sua última experiência reencarnatória por expiação, por prova e expiação. Aliás, todos os livros, os personagens vivem essa questão. Eles estão vivendo sua última, a última experiência reencarnatória. A partir daí, esses personagens não precisam mais entrar na roda viva reencarnatória. E aí os livros vão estar dizendo que eles só retornarão em missão, né? E todos eles já, quando chegam no plano espiritual, já têm sua missão delineada, que é exatamente vir em resgate daqueles que foram seus algozes, né? Bom, aí depois nós temos Dor Suprema. Esse Dor Suprema é um dos livros mais elogiados. Eu não quero assustar não, mas ele é o livro mais grosso da coleção. Se eu pegar aqui, por exemplo, comparando aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, dá para ter uma noção do tamanho do tomo, né? É um livro extraordinário, é um livro fantástico. Ele é publicado em 1939, e aí é que está. Ele se passa basicamente na Itália, mas na Itália romana, Itália de Roma.
Então, ele começa o relato lá em 44 a.C., então, contemporâneo do César general, não o César imperador, o César general. E uma coisa interessante, ele vai trazer alguns aspectos históricos para a gente muito interessante, como a explosão do Vesúvio, os terremotos de Salerno, mas também questões assim da vida social romana. Por exemplo, o personagem, um dos personagens que está nesse livro, ele é quem vai comprar a adaga ou punhal utilizado por Brutus no fatídico dia em que o general César é esfaqueado nas escadarias do Senado, né? E aí veja que interessante, a história retrata Brutus como um sobrinho muito querido de César. Mas, na verdade, essa obra vai dizer que ele era filho. E isso era muito comum naquela época. Era muito comum. Então, o sujeito não queria assumir o filho, botava como sobrinho, né? E aí era querido por isso. Então, isso é relatado. Essa obra, Flávio, ele vai trazer, uma das coisas que me chama muita atenção nele, vai trazer o homem mais cruel que eu já vi em toda a literatura que eu já li, seja ela espírita, seja ela fictícia, toda a literatura vai trazer aqui o homem, o sujeito mais, a alma mais perversa que eu já vi. Que eu já li, que eu já assisti, não tem nada comparado, tá? É interessante que ele é de tão perverso, ele tem um calabouço no fundo, embaixo, nos porões da casa dele, onde ele maltrata lá os escravos e quem desafia ele é um pré-cônsul romano. Eu não estou dando spoiler, não, é só para dar um gostinho. E ele é tão perverso, que alguém descobre que está tendo infestação de escorpião no subsolo da casa dele, nos porões da casa dele, onde ficam os escravos infectos. E ele diz que é para não matar, não, porque ele é mais uma forma de dar suplício aos... Então, o cara é uma pessoa muito perversa, né? Numa Tarquínio, né? No nome do sujeito. Essa obra, ela vai trazer uma outra coisa que é espetacular. Dor Suprema traz também os últimos dias do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro em Roma. Tem Paulo também, né? Quando eles vão fazer as pregações deles no Onistrino, né? Que é um cemitério abandonado que existia nas imediações de Roma, onde eles iam fazer, geralmente de madrugada, né? Na calada da madrugada. Então, alguns desses encontros, dessas prédicas de Pedro, é retratada na obra, nessa obra Dor Suprema, e também ele se relaciona com os personagens, né? Tanto é que os personagens depois começam a recebê-lo espiritualmente, ele passa, Pedro, o apóstolo, se transforma em protetor espiritual de algumas das personagens, e uma coisa muito interessante, lá em Paulo Estevão nós temos o relato de como foi que o apóstolo Paulo chegou no plano espiritual, né? Nesta obra nós temos o relato de como foi a chegada do apóstolo Pedro no plano espiritual. Eu posso só adiantar que é bem diferente uma da outra, né? Não tinha que ser igual, não tem necessidade de ser igual, é bem diferente. Fala, inclusive, da relação de Pedro e do divino Rabi, né? De Jesus, que já vinha de muito tempo, né? Que eram espíritos velhos. Então, só por isso a obra já vale. Eu até mandei para você no dia que eu estava lendo, mandei um e-mail para você e falei, Flávio, se você não quiser ler, leia pelo menos a partir do capítulo 7, que é extraordinário, tá? Bom, deixa eu dar uma passagem geral aqui, Flávio, só para a gente não perder o tempo. Isso. Depois nós temos... a gente já está caminhando para os últimos minutos. Últimos minutos quantos? Eu acho que a gente tem 5 minutos, né? A gente começou às 18 certinho? Então vamos lá. Aí nós temos essa obra, Do Calvário ao Infinito. É uma obra fantástica. Ela se passa primeiro na Rússia, vai contar a história de Pedro Ivanovich. E aí aqui uma coisa interessante.
parte dessa história se passa numa ilha chamada Ilha J, que fica ali perto do Canal da Mancha. E é interessante que Victor Hugo esteve nessa ilha. Essa ilha J, ou Ilha J, é a ilha de Jersey, né? Que ele não grafa. Então, e o castelo onde esteve ele, e que foi que ele tomou conhecimento dessa história, a história de Pedro Ivanovich. E, finalmente, nós temos aqui Almas Crucificadas, também é um excelente romance. Ele vai se dar aí já no século I ou II da era cristã. Ele se dá na Dalmácia. A Dalmácia hoje é a Croácia, mais ou menos ali, do outro lado da Itália, né? Dividido ali pelo Mar Adriático. E se passa também alguma coisa na Grécia. Tá? Também é uma história fantástica. Estou preocupado com 5 minutos. Bom, existem essas 2 outras obras também, que, como eu falei, são de outras 2 editoras, né? Então não está nessa linha da FEB. Também essas eu não li, fica para uma outra live, tá? Uma curiosidade aqui que eu estou trazendo é o seguinte: quando Victor Hugo descreve os mundos aonde estão as pessoas, os espíritos que já se libertaram da roda viva reencarnatória, como ele mesmo fala, né? As instâncias dos espíritos de luz já lapidados como diamantes raros, os chamados ninhos luminosos, pérolas de luz do colar divino, né? Então, que é o novo domicílio dessas almas que venceram o carreiro terrestre. E aí ele vai dizer o seguinte: as cores desprendidas por essas orbes na Terra só podem ser comparadas com aquelas cores que se dão nos polos, nas noites de verão, nas noites de inverno, onde aparece no céu isso aqui, né? Essa imagem aqui. São as cores que ele compara, né? Perfeito. E, Flávio, o que mais nós temos aí? Eu só queria, na verdade, trazer uma curiosidade, já caminhando para o encerramento. Espero que vocês tenham gostado, todo mundo. Eu tenho uma curiosidade que pode, talvez, contribuir ou, pelo menos, problematizar um aspecto pessoal de Zilda Gama. O que eu conheço da vida de Zilda Gama é que ela ficou noiva, estava prestes a casar, e quando os sobrinhos ficaram sob a responsabilidade dela, e na época uma tia solteira acabava assumindo os sobrinhos, o que é que acontece? Acaba assumindo como mãe e às vezes fica impedida do casamento. E o noivo colocou ela na parede, sugerindo que ela colocasse os meninos no orfanato. E ela acabou rompendo com o noivado. Eu não sei se isso tem a ver com algum tipo de sofrimento que ela passou, mas isso vale a pena a gente considerar. Patrícia, o Instagram está me dizendo que a gente tem 1 minuto e 20. Faça alguma consideração final para a gente poder... Só agradecer, Flávio. A obra é muito vasta, as informações são muitas, né? Procurei me organizar da melhor forma aqui, mas não há como cobrir a quantidade de informações que eu trouxe, ainda não usei nenhum texto. Mas te agradeço bastante, Flávio, a quem nos deu a audiência aí, quem teve a paciência de acompanhar a nossa apresentação. E ficar essa dica: leiam esses livros, encarem, porque vocês vão descortinar para vocês, vão devassar uma literatura formidável, linda, maravilhosa. Perfeito. Ótimo conteúdo especialíssimo, conteúdo não abordado normalmente. Eu tenho certeza que satisfez muita curiosidade de muita gente que não conhece muito a obra de Zilda Gama, tanto como médium, como pessoa militante do movimento espírita, né? De moral ilibada, de conduta dedicada ao bem, né? Então, excelente, né? Aguardem, porque a gente vai ter outras abordagens. Agradeço muito ao amigo Paulo Patrício, foi excelente. E vamos tentar hospedar esse vídeo, esse conteúdo, tanto no canal do Sheila, como no Raciocínios Espíritas. Aguardem que a gente vai tentar fazer isso. Meu amigo, um abraço.